pulou até a caneta aqui. Você está no programa, não é do programa, é o canal Por que Tanta Pobreza? E aqui a gente dá chicote neles, chicote nos políticos. Não com violência, é uma forma de protesto. Chicote no lombo deles porque eles querem escravizar. Já escravizam a gente há décadas de anos e querem continuar escravizando. Aqui já nós não temos de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de ponta direita, nem de ponta direita, nem de meio de campo, nem de back. É uma bagunça que eles inventam esses negócios de direita e esquerda para botar o povo confuso, brigar entre si nas redes sociais e até, quem sabe um dia, pode até que os caras saem na mão, dá soco, se mate. E aí, por causa de políticos, eles fazem as pessoas brigarem. Defendem mais políticos, mais que o seu próprio pai, sua própria mãe, seus irmãos. Defende os políticos. Porque os políticos já fazem isso de propósito, para dividir o povo, fazer o povo ficar brigando entre si, e os políticos lá enchendo a sua conta bancária e chegando aos milhões e milhões e milhões de reais, e o pobre ganhando R$ 998. Veja agora um vídeo muito interessante. Você gosta de o senador Jorge Cajuru? Então você vai ver um vídeo agora do Jorge Cajuru falando quem é que quebra o Brasil. Como a gente já vem falando há muito tempo, quem quebra o Brasil é o povo pobre ou são os políticos? São os políticos. Ele vai falar números estarrecedores de quanto se gasta no Senado, quanto se gasta no Legislativo, Judiciário e Executivo. E ele fala que não precisa de reforma de previdência nenhuma, porque se economizasse, cortasse 50% no Legislativo, Judiciário, Executivo, cortasse o salário pela metade, a quantidade de povo que esses três poderes a gente paga, quantidade de gente, e as suas regalias também pela metade, ia sobrar mais R$1,5 trilhão de reais de economia para ser usado no país. R$1,5 trilhão. E falam que o rombo da Previdência é de 280 bilhões. Legal, R$1,5 trilhão eu acho que é mais que 280 bilhões. Não é, Cajuru? Você vai falar aí. E ele falou que, infelizmente, até agora não teve um presidente que veio para cima, foi para cima, com peito, com culhão, para tirar essas regalias e defender o povo dessas politicagens que massacra o pobre, que quem quebra o país é o político. E ele falou que não precisaria de reforma da Previdência. Ele é contra a reforma da Previdência porque massacra o pobre. Então, ele é um cara que é contra o Gilmar Mendes, bate de frente com o Gilmar Mendes, esse corrupto aí do Gilmar Mendes. E, Cajuru, cada vez mais eu se orgulho de você. Há muito tempo eu gosto de você e você é um cara que pelo menos fala muitas coisas que tem que ser falado aí, que o povo gostaria de falar. Assista o vídeo, compartilhe o vídeo, e você que assistiu, que votou em Bolsonaro, não xinga o Cajuru porque ele não aceita a reforma da Previdência, que ele vai falar que o presidente tinha que cortar, tinha que ter peito, tinha que ter culhão, que tinha que ter calça, tinha que ter, como se diz, ir para cima para cortar esses benefícios, esses salários desses três poderes. Não xinga ele, não fala que ele é esquerdista tal, porque ele falou isso em questão do governo, porque ele está certo. Ele está certo. Porque o Bolsonaro, depender dele, ele não vai diminuir salário de deputados, de vereadores, de prefeitos, de governadores, e nem regalias, porque ele mesmo falou que ele não vai ser doido de fazer isso, e ele não abre mão do salário que ele ganha e suas regalias. Ele tem vídeo que ele fala, não sou eu, é o Bolsonaro. Então, contra fatos, contra vídeo, não tem como você ir contra vídeo e fato que ele fala, que ele não abaixa o salário dele, que as regalias ele acha que não é muito, tem vídeo. E ele, o Bolsonaro, em todas as votações
que era para aumentar o salário de deputado, o salário dos deputados, ele sempre votou a favor, sempre votou sim para aumentar o seu salário. Nunca votou não, achando que era muito alto as regalias, os salários, nunca. Sempre foi a favor de aumentar as regalias e seus salários. Isso é verdade. Compartilhe o vídeo. Fui! Não xinga o Cajuru, hein, pessoal do Bolsonaro. Cajuru é gente legal. Não a reforma da Previdência. Sim, a reforma da política, que corta essa cambada de quantidade de políticos, salários e regalias nos 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. Fui! Compartilhe o vídeo. Que vivem de privilégios aqui, absurdos, criminosos. Aqui no Senado também, eu, Cajuru, eu não subi na tribuna do Senado para apontar apenas os privilégios do Supremo Tribunal, que tem 11 ministros, cada um tem 222 funcionários, tem mais de 100 auxílios, tem até auxílio funeral. Eu não subi lá só para falar isso, não, Lisboa e amigos. De forma alguma, estou falando Lisboa porque o Lisboa apareceu no vídeo aqui agora. Eu subi para falar dos privilégios aqui do Senado Federal. Uma semana depois, eu peguei os números, dados oficiais e subi. Cada senador olhava para mim como se eu fosse um bicho, ou como se eu fosse um inimigo mortal. Porque eu falei, se nós não cortarmos da nossa própria carne, vamos esquecer esse país. Exatamente. A gente tem coragem. Nós custamos 3 trilhões e meio. 3 trilhões e meio. Meu Deus. Você sabia disso, não? Agora você me quebrou. Não. Quem quebrou foi a classe política do Brasil. Ela quebrou. Exatamente. A máquina pública custa no executivo, só no executivo, 3 trilhões e meio. Meu Deus. O legislativo, só aqui de Brasília, ele custa 3 bilhões. Agora você imagina as câmaras municipais, as prefeituras, as assembleias legislativas, os governadores no Brasil inteiro. Então, se cortasse 50% da máquina pública da classe política brasileira, em 5.500 e poucos municípios, nós teríamos uma economia abismal de 1,5 trilhão por ano. Olha. Ou seja, não precisaríamos de reforma da Previdência, concorda? Exatamente. Então não adianta a gente ficar aqui discutindo, fazendo proselitismo, fazendo discurso, se nós aqui não dermos exemplo. Nós é que temos que cortar na própria carne. Agora, vai propor isto. Em Goiânia, eu comecei como vereador. No dia que eu fui propor em Goiânia que a gente abrisse mão de 50% do que a gente custava lá na Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia, sabe qual foi a votação? 35 vereadores. 34-1 eu perdi. Nossa. Aqui no Senado, quando eu fui falar da gente cortar na própria carne, nenhum senador concordou comigo. Nenhum aceita cortar. Cortar que eu falo o que é. Por exemplo, você entra aí no Portal Transparência. Pode entrar agora, estamos ao vivo aí. Entra aí, Portal Transparência do Senado. Veja se tem, senador Cajuru, se eu gastei 1 centavo de algum privilégio. São 21 privilégios que temos aqui. 21. Desde 10 mil reais por mês para gastar com correio, num mundo que hoje é digital, que você tem o WhatsApp, 10 mil com correio? Correio, 10 mil reais, meu irmãozinho. E ninguém escreve mais carta, Cajuru. Aqui só tem caixeiro viajante, pelo jeito, né? Meu Deus. Continua, Cajuru, que tá bom. É revoltante. Pelo amor de Deus. Você tem cada auxílio aqui que é absurdo, que é um tapa na cara da sociedade brasileira. Então eu falei, gente, vamos abrir mão de pelo menos 50%. Ninguém aceita. Se você entrar aí no Portal Transparência, pega lá, senador Jorge Cajuru, vê se eu aceitei um privilégio. O único que eu sou obrigado a aceitar, como eu sou de outro estado, sou de Goiás, eu sou obrigado a ter um escritório político em Goiás para atender a minha população, o meu eleitorado, correto? Então eu preciso de ter um escritório. O que eu aceitei? Só pagar o aluguel do escritório. Mesmo assim, o meu escritório é compartilhado com um deputado federal que se aproxima dos mesmos pensamentos meus, que é o Elias Vaz. Então a gente divide, dá 2 mil para cada um. A gente paga a imobiliária Urbis. Aqui eu dou o nome de tudo. Eu dou o número do meu CPF na tribuna, eu dou meu número de telefone na tribuna, eu dou o endereço onde eu moro na tribuna. Não tem problema nenhum. Telefone meu eu dou porque pode grampear, não tem nem amante. Portanto, pode grampear.
Estou me lixando. Então, pega lá se tem. Se eu gasto alguma coisa. Casado, hein, meu amigo? Ó, É dois, sou casado também. Orgulho. Eu já fui 10 vezes também. Já estou indo para a 11ª. Ô, doido! Então, o brasileiro tem que fazer o quê? Vigiar, vai lá para o portal Transparência, vê o que cada senador está fazendo. Tem senador que pega avião, viaja toda semana, e tem senador que viaja de jatinho particular, assim como também tem deputado federal. Eu entendo e aprovo um senador que mora no Piauí, que mora em Sergipe, no Maranhão, ele tem o direito da passagem aérea dele. Se ele faz jus ao trabalho dele, se ele é um bom senador, um bom parlamentar, você tem que concordar que ele não pode pagar do bolso dele a passagem aérea dele. Exatamente. Agora, quem mora, por exemplo, em Goiânia, e você viaja de carro 1h30, 1h40, o jeito de gastar jatinho particular, peraí, pelo amor de Deus, né? Então não tem cabimento. É difícil, a gente está triste, né? Essa do Temer ser solto, porque o Temer já devia ser preso, na minha opinião, quando ele nasceu. Porque ele é corrupto desde a maternidade. Eu não era nascido, ele roubava, Cajuru. Ô, Cajuru, a questão agora que você colocou... Peraí, Lisboa, peraí, deixa eu fazer minha segunda pergunta aqui, porque senão todos nós vamos perder a linha de raciocínio, por favor. Continue, vai lá. Me desculpe, tá? Não, fica tranquilo, manda bala. É porque Cajuru tocou no assunto aí justamente relacionado ao que eu iria perguntar. Seguinte, meu querido amigo, irmão em Cristo e com orgulho, senador Cajuru. Obrigado. O governo Bolsonaro está aí batendo na reforma da Previdência. Né? O que eu penso em relação à reforma da Previdência? Que é algo extremamente necessário. Só que também eu sempre balanceei as falas que você disse aí, né? Que não adianta a reforma da Previdência com esse excesso de privilégios que existe aí, a máquina pública. Né? A proposta do governo Bolsonaro, desde a sua campanha, foi falando que era necessário um Estado mínimo. Assim como é nos Estados Unidos, o próprio México, que é considerado um país inferior ao Brasil, por incrível que pareça, tem uma economia melhor do que a nossa. Estou falando por conhecimento de causa, eu tenho muitos amigos que moram no México e ninguém quer vir para o Brasil. Ninguém quer voltar. Tá? O custo de vida baixíssimo, produtos de qualidade. Conheço pessoas que foram para o México para tentar atravessar para os Estados Unidos e ficaram no México, viu? Não querem mais para os Estados Unidos, só para você ter uma ideia. Só porque é melhor do que o Brasil. Na sua opinião, eu acredito que essa questão aí de corte da máquina pública, como por exemplo, corte de salário, de privilégio, não aconteceu de primeira porque, infelizmente, o presidente ainda é refém do Congresso. O Congresso jamais vai aprovar isso. Né? Você acha que a reforma da Previdência deve ser levada à frente, já que ela, entre aspas, é uma medida que vai remediar por enquanto a economia? Ou o povo deveria pressionar para que acabasse primeiro os privilégios da máquina pública e não precisasse ter reforma da Previdência? Não sei se você conseguiu me compreender. Compreendi tudo. Antes de mais nada, querido, quando você me trata de amigo, eu fico feliz e aí vem a reciprocidade. Eu quero o teu nome completo. Qual que é o seu nome completo, por favor, para anotar aqui? Jailton. Jailton? Isso, Lutero. Isso, de Alcântara Júnior. Que não bom. O pessoal me conhece como Tio Lu. O pessoal me conhece como Tio Lu. Como Tio Lu, né? Isso, Tio Lu. Eu tenho um canal aqui no YouTube. Aliás, são 2 canais que eu tenho. O Tio Lu eu sei pelo YouTube, mas o nome eu não sabia. Jailton de Alcântara. Deixa eu te falar. Tio Lu, vamos no Tio Lu igual Cajuru. Mas o meu é Jorge Cajuru, Reis da Costa Nasser. Tio Lu, o seguinte, você entra numa ferida e no escopo do teu questionamento, a gente se baseia em 2 tons. Eu já conversava com o Lisboa inicialmente sobre esse ponto da Previdência. Ela é necessária? É importante? Não há nenhuma discussão sobre isso. Agora, ela vai acontecer para dar privilégios aos caloteiros, que são os banqueiros, os maiores devedores da Previdência, que obtêm lucros abismais todo ano, que são os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Aí vem as grandes empresas do país,
desde Vale até a corrupta JBS. Então, vai se blindar cada uma delas e vai se sacrificar um trabalhador rural, um trabalhador urbano ou da iniciativa privada, um idoso, uma idosa, que poderá receber R$400 por mês depois de tanto ter trabalhado, vai morrer com R$400 por mês, e aí vai morrer literalmente, às vezes até de fome, né? Por isso que quando o presidente Sarney falou que a Seguridade Social, em 1988, o Sarney falou em cadeia de rádio e TV, tornaria o país ingovernável, tio Lu, ali, o doutor Ulisses Guimarães respondeu para ele: ingovernável, presidente, é a fome. Ingovernável é a fome, é a miséria desse país. Então você vai fazer uma reforma da Previdência para viabilizar a miserabilização dos idosos, da população idosa deste país, porque para mim não tem nada mais humilhante do que o maior abandonado. O menor abandonado é mais fácil de ter oportunidade na vida. Agora, o maior abandonado, quer dizer, no final da vida dele, com que dignidade ele termina o ciclo da vida dele e vai para outra vida ou para sei lá onde. Para quem não acredita em outra vida nesse caso. Então, vamos fazer a reforma? Vamos. Agora, ministro Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, aceite a opinião de quem entende que ajustes são necessários nesta reforma da Previdência, e são ajustes que não vão prejudicar a reforma, que tem pontos bons. Aliás, para mim, mais pontos bons do que ruins. É assim que eu penso, e eu sou um parlamentar de oposição. Eu sou o líder do PSB. Mas eu não sou oposição, eu tenho posição. E sabotar o Bolsonaro é você estar sabotando o Brasil. Exatamente. Então aqui precisa parar com essa história de centro, de direita, de esquerda. Você tem que ser brasileiro antes de tudo. Hoje não existe mais isso. Depois da eleição não existe mais essa questão de direita e esquerda. Ou se é patriota ou não é patriota. Exatamente. Então, Jailton, tio Lu, o que eu penso é que ela pode acontecer, mas que seria muito melhor, antes dela, se houvesse uma coragem de toda a classe política, do vereador ao presidente da República, né? Pois o país possui quantos políticos? São 5.500 e poucos municípios. Faz a conta. Meu Deus. Então, quanto custa essa máquina pública brasileira? Se ela pudesse ser enxugada, se ela pudesse ser rachada no meio, ou seja, vamos economizar trilhões de reais. Então, vamos pensar em quê? Primeiro na reforma tributária, depois vamos para a reforma política, depois vamos para a reforma de Estado, o endividamento dos estados. Vamos diminuir os 513 deputados, os 81 senadores, um monte de deputado estadual, um monte de vereador. Vamos enxugar a máquina pública, vamos dar o exemplo ao país, vamos cortar da nossa própria carne, porque aí nós vamos provar aos brasileiros que tivemos a coragem de mexer naquilo que a gente nunca aceitou mexer. E é isso que, para mim, deveria causar mais indignação à nação brasileira. Então, para que reformas se a gente não aceita uma reforma política aqui no Congresso Nacional? Se não há presidente da República com coragem para chegar e falar, olha, nós vamos custar menos, nós vamos custar a metade, vocês vão parar de ter esses privilégios. Vamos parar com esse negócio de carro oficial, de segurança, de motorista, de casa, de mansão, porque o senador mora em casa que a sala parece uma quadra de futebol. Eu moro num simples flat ao lado aqui do Senado, onde eu pago R$2.200 por mês e moro muito bem, não preciso de mais nada. Não tenho um periquito para criar, então para que eu preciso morar numa mansão? Para que eu preciso morar para ter 6 empregados na minha casa à disposição de uma só pessoa? Nunca vi isso. Uma pessoa precisa de 6 funcionários, cozinheira, lavadeira, arrumadeira, segurança, porteiro, sei lá o quê. Então é isso. É chato você ter que falar isso. Os políticos não gostam do Cajuru nesse sentido. Eu acabo sendo aqui uma pessoa não grata, porque eu quero primeiro discutir, cortar na própria carne. Mas não, eles querem discutir a reforma da Previdência, porque aí o povo esquece deles, ou seja, dessa classe política tão privilegiada nesse país, que ganha salário infinitamente superior a um educador, a um professor, a um médico, a um engenheiro, e não aceita tirar 1 centavo do salário dele, tio Lu.
Então você acredita que, então, nesse sentido, você acredita que o Bolsonaro, tendo consciência de que o Congresso, que os políticos que estão aí não vão ajudá-lo, ele está priorizando a reforma da Previdência por esse motivo? Eu vejo boas intenções do Bolsonaro. Eu acredito que se ele pudesse fazer isso que você está falando aí, eu acredito que ele faria, mas quero saber a sua opinião. Ele não tem como, eu também acredito nele, nas boas intenções dele. Agora, ele não tem como, ele sabe que se propor isso, ele tem 90% contra o seu governo na Câmara e 90% contra o seu governo aqui no Senado. E vai ter 90% da classe política contra ele. A classe política se acha intocável quando fala em tirar 1 centavo do bolso dela. Entendeu? Ela acha que é justo viajar de jatinho particular. O dia que morreu o imortal jornalista Ricardo Boechat, eu fui escolhido pelo Senado inteiro aqui para ser o representante e ir ao seu velório e ao seu enterro em São Paulo. Aí me disseram, Cajuru, você vai viajar no avião da FAB. Eu falei, não vou não, porque se eu for, o Boechat sai do caixão. Ele vai ficar tão revoltado comigo que ele vai sair do caixão e brigar comigo e me dar um tapa na cara. Fala, Cajuru, você veio no meu velório no avião da FAB, Cajuru? Ora, espera aí, ué. Então tem coisas que, se não houver respeito com o dinheiro público, não adianta você querer ficar discutindo o menor. Vamos sacrificar o povo, vamos sacrificar o mais pobre, dane-se ele já está fudido mesmo, que se dane-se mais, e pronto, e a gente continua aqui como se fôssemos Neros, como se fôssemos sheiks, né? Somos intocáveis, ninguém mexe com a gente, e a gente vai lá e escolhe uma reforma só para sacanear a camada mais pobre da população brasileira. Eu queria pedir ao tio Lu, em especial ao Lisboa, que eu estou no canal dele no YouTube, no vlog dele, e em especial a quem está nos assistindo, aos milhões de brasileiros, meus únicos patrões, pedir desculpas, porque terça e quarta, eu até combinei com o Lisboa, que toda segunda-feira eu vou estar à disposição de vocês aqui uma vez por semana, para a gente conversar tudo abertamente, de forma rasgada, sem censura, porque é isso que eu prefiro. Eu prefiro falar com vocês do que dar uma entrevista no Jornal Nacional. Eu quero que o Jornal Nacional se exploda, entendeu? Eu quero liberdade. É nóis. Liberdade. Eu só tenho um problema. Dia de terça e quarta, nós temos 4 comissões e uma CPI, que é a CPI de Brumadinho, que essa semana sabatina o ex-presidente da Vale, da assassina Vale, lá de Brumadinho, né? Então, eu sou integrante, eu sou membro titular dessa CPI, e eu sou membro de 4 comissões parlamentares. A CCJ, a Comissão de Assuntos Sociais, que começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã em ponto, é presidida pelo senador Romário, e lá hoje eu sou relator de 2 projetos de saúde, e tenho mais 2 projetos meus que eu fiz, que poderão ser aprovados ou não. Então eu tenho que ir para a Comissão de Assuntos Sociais, e depois eu vou para a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, onde haverá a presença de um ministro, o ministro da Infraestrutura, para ser sabatinado. E aí depois tem reunião com os líderes do presidente do Senado, não dá nem para almoçar, nem para almoçar dá tempo hoje. Aí depois tem plenário, né? E aí amanhã tem CCJ, amanhã tem a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e quinta-feira tem a CPI de Brumadinho. Então, terça, quarta e quinta aqui, o senador sério trabalha. Eu não sou senador turista. Então, o dia mais folgado aqui é segunda-feira, porque a sessão só tem 3 senadores presentes. E sempre eu sou um deles, graças a Deus. Então, eu quero pedir desculpa a vocês, fiquei aqui à vontade, com o maior prazer, e a partir da próxima segunda-feira, querendo, eu estarei à disposição, e aí a gente não vai ter problema de tempo, porque segunda-feira não tem reunião de comissões, e o plenário só começa às 2 da tarde. Pode ser? Fechado, Cajuru. Aí, Cajuru, vou fazer o seguinte, depois eu mando um zap aí, pra gente pegando umas pautas pro povo, esclarecer, é bom esclarecer bastante pra turma, né, porque como você tá aí dentro, é um senador, tá aí dentro, tá vendo o que acontece, a gente pode fazer as perguntas e você pode transpor para as pessoas de uma maneira simples, ó, gente, o que tá pegando aqui é isso, aqui, é isso aqui. O que a gente nunca teve, Cajuru, tá? Quero te dar os parabéns por isso, é um senador que fizesse isso aí que você tá fazendo, você tá vendo aqui? A gente está aqui conversando, milhões de pessoas vão ver essa live, vai ser recompartilhada, vai ser retransmitida em várias páginas do Face, uma delas é o Movimento Avança Brasil, tá? Dia 7 o Brasil vai dar uma paralisada legal, vamos fortalecer isso daí, tá bom? Mas é uma forma, Cajuru, de mostrar, você está mostrando hoje para o povo, para todo mundo, a simplicidade de ser um senador,
não é aquele marasmo, não é aquela blindagem. É isso aqui, ó. Você tá vendo isso aqui, ó? Você tá trocando uma ideia normal, gente. Eu estou senador, né? Eu não sou. Eu sou empregado público, mais nada. Só isso que eu sou. Abro mão de 50% do meu salário e o destino a instituições sérias. Quem quiser acompanhar, entre aí no facebook.com/doações senador Cajuru, para você ver que é verdade. Tem lá documento, tem lá depósito bancário, tem lá recibo, tem lá transmissão ao vivo, tem lá a instituição que foi atendida, para quem quiser conhecer a seriedade da instituição, porque hoje creches estão abandonadas, lar de idosos, casa que cuida de crianças especiais, Hospital do Câncer em Goiânia, que é o meu estado, lares que cuidam de jovens dependentes químicos. O governo abandonou tudo. Então, o que eu posso fazer, eu faço, até porque eu não preciso de muito para viver. Dinheiro para mim menos é mais, e o pouco que eu pedi a Deus, Deus me deu em dobro. Glória a Deus. Não posso ter filho, não tenho filho. Tenho, graças a Deus, essa condição de poder fazer isso. Ganhei bem na televisão brasileira, fui bem sucedido em 40 anos de carreira. O meu pé de meia que eu preciso já está pronto. Então eu quero também, só para encerrar aqui, falar ao tio Lu e ao Lisboa e a vocês todos, para a gente segunda-feira começar a desmascarar o que é essa classe política, desnudá-la para vocês, para que o Brasil tenha mais revolta, porque aí eu sei que vai causar mais revolta em cada cidadão, e aí ele vai querer se manifestar mesmo, ele vai querer vir aqui no Congresso Nacional, ou no Palácio, ou no Supremo Tribunal Federal, em especial nesta casa, o STF, porque ele vai saber através do Cajuru, pelo Lisboa, pelo tio Lu, pelo vlog do Lisboa, a verdade. Eu vou dizer a última verdade aqui para revoltar vocês. Vocês acreditam que cada senador aqui tem direito a auxílio alimentação? Ou seja, é sério. Eu posso sair daqui agora, convidar o tio Lu com toda a família dele, o Lisboa com toda a família dele, e convida mais quem vocês quiserem, namorada, cachorro, periquito, papagaio, nós vamos jantar no restaurante e vamos fazer uma conta cara, vamos tomar 26 mil reais, vai ficar em 12 mil reais. Sabe o que eu faço? Amanhã eu peço o reembolso e o Senado me paga. Tem auxílio almoço, auxílio jantar. Meu Deus. Sendo que eu como aqui no meu gabinete, quem duvidar, você entra aqui, transmite ao vivo todo dia, eu como aqui 12 reais. É o meu marmitex excelente, um belo filé parmejana, com purê, com arroz. Eu pago 12 reais para almoçar. Marmitex que chega aqui para mim, como o ministro Sérgio Moro também almoça desse jeito, do mesmo jeito que eu. Isso é revoltante. Então é por isso que eu falo, se cortássemos na nossa própria carne, o Brasil não precisaria de reforma da Previdência de forma alguma. Gente, amo vocês, muito obrigado pelo espaço, estou indo lá para o meu trabalho.